Uma jovem francesa, cheia de sonhos, decidiu deixar seu país para trabalhar como babá em Londres, aprender inglês e construir uma nova vida. Mas, poucos meses depois, ela simplesmente deixou de dar notícias. Enquanto familiares acreditavam que Sophie estava apenas ocupada com o trabalho, uma realidade completamente diferente se escondia atrás da porta da casa onde ela morava. Dias depois, uma ligação para os bombeiros levaria a polícia até aquele endereço. O que começou como uma ocorrência aparentemente comum terminaria revelando um crime perturbador. Essa é a história de Sophie Lyonnais. Sophie Lyonnais nasceu em 17 de março de 1989, na cidade de Troyes, no nordeste da França. Ela cresceu cercada pela família e era descrita por amigos e parentes como uma jovem tranquila, educada e extremamente gentil. Desde pequena, Sophie demonstrava curiosidade pelo mundo. Gostava de aprender novos idiomas, conhecer outras culturas e sonhava em viajar. Quem a conhecia dizia que ela sempre tentava enxergar o melhor nas pessoas. Era o tipo de pessoa que evitava conflitos e fazia de tudo para ajudar quem estivesse ao seu redor. Depois de terminar os estudos, decidiu que queria melhorar o inglês. Para isso, começou a procurar oportunidades de trabalho na Inglaterra, acreditando que viver no país seria a melhor maneira de aprender o idioma e ganhar experiência profissional. Foi então que surgiu uma oportunidade que parecia perfeita. Uma família em Londres procurava uma babá para cuidar de uma criança pequena. Além do salário, Sophie teria moradia e poderia praticar inglês diariamente. Para ela, era exatamente o que procurava. Animada, deixou a França e se mudou para Londres. No início, tudo parecia estar dando certo. A família era formada por Sabrina Couder, Wissem Medouni e a filha pequena do casal. Sabrina tinha origem francesa, o que facilitava a comunicação com Sophie nos primeiros dias. A jovem acreditava que havia encontrado um ambiente seguro para começar sua nova vida. Nos primeiros meses, Sophie conversava frequentemente com sua família na França. Enviava mensagens contando sobre a rotina, o trabalho e a experiência de viver em outro país. Nada indicava que sua vida tomaria um rumo completamente diferente. Mas aos poucos, o comportamento de Sabrina começou a mudar. Ela passou a desconfiar de pessoas ao seu redor sem motivos e sem qualquer fundamento. Essas desconfianças cresceram até se transformarem em uma verdadeira obsessão. E sem perceber, Sophie acabaria no centro de tudo isso. No começo, eram apenas perguntas estranhas. Depois vieram acusações sem sentido. E pouco a pouco, a jovem francesa começou a perder a liberdade que tinha ao chegar à Inglaterra. Ela ainda acreditava que tudo aquilo fosse apenas uma fase difícil, mas não imaginava que estava entrando em uma situação da qual seria cada vez mais difícil escapar. Com o passar dos dias, Sophie Lyonnais simplesmente desapareceu. Ela deixou de responder às mensagens da família e dos amigos na França. Para quem a conhecia, aquilo não fazia sentido. Sophie costumava manter contato frequente com os pais e sempre avisava quando acontecia algo importante. O silêncio repentino chamou a atenção de todos. Enquanto isso, Sabrina Couder e Wissem Medouni tentavam convencer as pessoas de que Sophie havia decidido voltar para a França por vontade própria. Em determinado momento, chegaram até mesmo a enviar mensagens para familiares e conhecidos usando o celular da jovem, numa tentativa de fazer parecer que ela ainda estava bem. Mas o conteúdo das mensagens começou a despertar desconfiança. Quem conhecia Sophie percebeu que a forma de escrever era diferente da que ela costumava usar. Além disso, ninguém conseguia falar com ela por telefone. Quanto mais o tempo passava, mais perguntas surgiam. Então, na tarde de 20 de setembro de 2017, algo aconteceu que mudaria completamente o rumo da investigação. Vizinhos perceberam uma grande quantidade de fumaça e um cheiro incomum vindo do quintal da residência onde o casal morava. Preocupados, decidiram chamar o corpo de bombeiros.
Quando bombeiros e policiais chegaram ao local, Wissem Meduni tentou tranquilizar a equipe. Ele afirmou que estava apenas assando um cordeiro no quintal. À primeira vista, a explicação poderia parecer plausível. Mas bastaram alguns instantes para que os agentes percebessem que havia algo errado. Um dos policiais observou que parte do material que estava sendo queimado parecia dedos humanos e outro pedaço se assemelhava a um nariz. Aquilo não parecia pertencer a um animal. Diante da suspeita, o fogo foi imediatamente interrompido e toda a área passou a ser tratada como cena de investigação. Durante as buscas no quintal, os investigadores encontraram outros restos mortais escondidos sob sacos e diversos materiais, numa aparente tentativa de impedir que fossem encontrados. A partir daquele momento, já não havia dúvidas de que um crime havia sido cometido. Enquanto a perícia era realizada, outro detalhe chamou a atenção dos investigadores. Próximo ao local onde a tentativa de destruição das evidências acontecia, havia um churrasco de frango sendo preparado. Segundo a acusação apresentada mais tarde no julgamento, isso fazia parte de uma tentativa de dar à cena a aparência de um simples churrasco doméstico, reforçando a versão apresentada por Meduni quando a polícia chegou. As evidências encontradas levaram à prisão de Sabrina Kuider e Wissem Meduni. Nos interrogatórios, porém, nenhum dos dois assumiu a responsabilidade pelo crime. Em vez disso, cada um passou a apresentar uma versão diferente dos acontecimentos, tentando atribuir a culpa ao outro. Mas o trabalho da perícia ainda revelaria informações fundamentais para reconstruir o que Sophie havia enfrentado antes de morrer. Com Sabrina Kuider e Wissem Meduni presos, os investigadores passaram meses reunindo provas para reconstruir o que havia acontecido dentro daquela casa. A análise pericial revelou que Sophie Lionnet havia sido submetida a sucessivos episódios de violência antes de sua morte. Os especialistas identificaram uma fratura na mandíbula ocorrida pouco antes de ela morrer. Também foram encontradas lesões no externo e nas costelas, compatíveis com agressões sofridas entre 1 e 3 dias antes. Para a acusação, aquelas evidências demonstravam que Sophie não havia sido vítima de um único episódio de violência, mas de um ciclo de abusos que se intensificou nos seus últimos dias de vida. Durante as buscas na residência, os investigadores também encontraram fotografias e gravações feitas pelo próprio casal. Em uma das fotografias apresentadas durante o julgamento, a jovem aparecia visivelmente mais magra e debilitada em comparação com quando chegou à Inglaterra. As evidências apresentadas também indicavam que Sophie era privada de alimentação em diversos momentos, o que ajudava a explicar seu estado físico nas imagens encontradas. Para os investigadores, aquele conjunto de provas reforçava que ela vivia sob um ambiente de medo, controle e violência constante, tornando cada vez mais difícil reagir ou encontrar uma forma de escapar daquela situação. Além das provas periciais, os investigadores encontraram registros de pesquisas feitas na internet e outros elementos que ajudaram a reconstruir os acontecimentos após o crime, indicando uma tentativa deliberada de destruir evidências e dificultar o trabalho da polícia. Quando o julgamento começou, Sabrina afirmou que Wissem havia sido o responsável pela morte de Sophie. Já Wissem declarou que Sabrina era quem havia cometido as agressões e que ele teria agido sob influência dela. Ao longo das audiências, promotores apresentaram mensagens, laudos periciais, fotografias, gravações e depoimentos de testemunhas que mostravam um ambiente de intimidação e violência vivido por Sophie. A acusação sustentou que ambos participaram do crime e, posteriormente, atuaram juntos para ocultar as evidências, chegando a tentar destruir o corpo e enganar as autoridades quando bombeiros e policiais chegaram à residência. Outro aspecto que chamou a atenção durante o julgamento foi o comportamento de Sabrina Kuider. Mesmo diante das provas, ela continuou insistindo nas teorias conspiratórias que já haviam motivado suas suspeitas contra Sophie. Segundo a acusação, essas crenças tiveram um papel importante na forma como Sabrina passou a enxergar a jovem babá e contribuíram para a sequência de acontecimentos que terminou de forma trágica. Depois de analisar todas as provas, o júri chegou a um veredicto. Em junho de 2018, Sabrina Kuider
e o Wissem Medouni foram considerados culpados pelo assassinato de Sophie Lyonnais e pela tentativa de ocultar o crime. Os dois foram condenados à prisão perpétua. Atualmente, Sabrina Coider e o Wissem Medouni seguem presos no Reino Unido cumprindo penas de prisão perpétua, pelo menos até o fim do período mínimo de 30 anos determinado pela Justiça. Após esse período, poderão solicitar liberdade condicional. Para a família de Sophie, nenhuma sentença seria capaz de reparar a perda, mas a condenação representou o reconhecimento da verdade e o encerramento de uma longa busca por justiça. Sophie havia deixado a França com um sonho simples: aprender um novo idioma, conhecer outro país e construir um futuro melhor. Em vez disso, encontrou pessoas que se aproveitaram de sua confiança e transformaram esse sonho em um pesadelo. Hoje, sua história continua sendo lembrada não apenas pela brutalidade do crime, mas também como um alerta sobre os riscos do isolamento, do abuso e da manipulação. E, acima de tudo, Sophie Lyonnais permanece na memória de familiares e amigos como a jovem gentil, educada e cheia de planos que saiu de casa em busca de uma oportunidade e nunca mais pôde voltar.